Então aqui eu só quero que vocês prestem atenção em dois detalhes aqui. Onde é verde aqui tem soja, aqui nessas duas áreas amarelas são cevada e essa pequena área vai milho, tá? Eu vou explicar para vocês depois aí. Bom, aqui então, por exemplo, se eu fosse a consultora e acompanhasse uma fazenda, né? Do meu escritório eu saberia exatamente o que está acontecendo na área, né? Sabendo, é claro, o histórico, que aqui é cevada, por exemplo, no lote 1, no lote 4A. E os demais lotes são áreas em pousio, né? Se a gente avaliar aí todas essas áreas em pousio, veja como esse talhão aqui tem muito mais planta daninha, né? Então aqui o produtor, se tivesse taxa variável de herbicida, de pulverização, ele poderia fazer um trabalho diferente aqui do que aqui. Aí já na imagem de 13 de outubro, né, a cevada já está mais adiantada, provavelmente já no florescimento, e os outros talhões já sendo, talvez sendo preparado o plantio, provavelmente já tinha sido feita a semeadura em alguns desses talhões. Em 30 de novembro, também a soja devia estar ainda no estágio vegetativo, e esse talhão de cevada já seguindo mais para a maturação fisiológica, que era uma cevada mais precoce do que essa outra área aqui. Aqui daí, olha só, os lotes que tinham cevada, já próximo da colheita, já foram colhidos, já não tem mais vegetação, e as demais áreas começam a apresentar vegetação. Então, todas essas demais aqui são soja, e essa do canto aqui é o milho. Então, o milho foi o primeiro a ser plantado, vocês já começam a ver bem a diferença entre uma área e outra. Então, aqui é o que eu mostrei para vocês, aqui o milho, ó, nesse lote 6, aqui já estava adiantado, no ciclo dele, e em todas as demais áreas soja. Então, você veja a variabilidade que tem no talhão, quando a gente consegue enxergar ele. E aqui é onde estava sendo plantada a soja de segunda safra, né, ou a soja de resteva, que a gente chama aqui no sul do Brasil. Como a cevada era mais precoce, pode ver que já tem mais biomassa do que esta outra área aqui. E aqui já aproximando do enchimento de grão, em todas essas áreas que estão azul, onde o NDVI já tem uma saturação maior desse índice, né? E aqui, ó, nas duas áreas mais atrasadas, aqui a gente ainda tem uma soja no estágio aí de começo de enchimento de grão. Avançando para 11 de março, segue a mesma situação. E aqui de novo, ó, já 30 de março, eu já tenho o talhão aqui chegando na maturação fisiológica de soja, todos esses amarelos, e dois talhão aqui que foram plantados mais tarde ainda em crescimento vegetativo. Bom, então isso serviu para mostrar essas imagens aqui. Vocês observem que aqui já era uma imagem Sentinel. Então essa é a vantagem de poder contar com diferentes constelações de satélite. Detecção de problemas, né? Isso aqui, por exemplo, é mostrar na cana-de-açúcar, olha, tinha um problema lá de drenagem, né? Então veja aqui que está bem em linha reta, com a boa vistoria no campo, o consultor vê isso aqui no escritório, né? E vai lá e pergunta para o gerente, ó, o que é isso, né? Aí tem que ir no campo e fazer a vistoria necessária. Aqui problemas de irrigação em campo de milho na África do Sul, né? Ainda com imagens de baixa resolução do Landsat, mas já dá para ver que tinha um problema sério aqui nesse pivô, né, que está todo manchado, né, exatamente no formato de um pivô central aqui. Aqui é uma imagem que foi enviada na época para o colega Décio, ali de Carazinho, onde eu pedi para ele identificar para mim quais eram esses diferentes problemas aqui, já era no período de crescimento vegetativo, indo para o florescimento da soja, onde ele identificou diferentes problemas na área. Essa parte em vermelho, que tinha baixo NDV, era alagamento, falta de drenagem. Aqui nesse canto aqui era dano por capivara. Aqui tinha uma fito de um herbicida, por exemplo. E tinha duas cultivares nessa área aqui, né, mostrando diferentes, mostrando exatamente o que estava acontecendo. Lembrando que esse mapa é com imagens Landsat de baixa resolução. E aqui um desaguador, que tinha erosão, por exemplo, aí, né? Ou seja, essa é uma imagem muito boa para poder olhar. Mas quando a gente quer fazer um mapa de ambientes, ela já seria um pouco de baixo uso, né? Porque aqui eu já tenho muita intervenção humana, duas variedades, diferentes situações aqui. Né? Bom, em termos de estimativa de rendimento, aí a gente vai mostrar o exemplo do Rabdai, com NDVI e mapa de colheita aqui. Esse é um mapa de rendimento de soja aqui à direita, né?
Então, eu quero que vocês prestem atenção nesse lote 7 aqui. Ó. Imagina se nós estamos fazendo um concurso de produtividade que a gente pode ganhar um carro aí, né? Onde é que a gente iria, a partir dessa imagem de 14 de janeiro, a gente olhava nesse talhão 7 aqui, onde é que a gente ia colocar o pessoal para fazer a coleta da informação? Exatamente aqui, né? Então, aí a gente pode olhar, bom, aqui é onde tinha mais vigor, mais biomassa, olha só o índice de vigor aqui. Agora, olha o mapa de colheita, já em 25 de abril, olha o que aconteceu, onde é que foi a maior colheita? Justamente ali, ó, mais de 5 toneladas por hectare. Então, isso permite que a gente dê uma boa, veja essa boa correlação entre o mapa de rendimento e o mapa de NDVI. Aqui só para mostrar também, ó, veja essa mancha aqui, né? Ela também corresponde aqui a essa colheita mais fraca nessa área aqui. Aqui um exemplo de como você pode identificar alguns problemas antes de vistoriar uma área. Eu sei que tem muito consultor aí que tem áreas grandes para poder dar atenção. E às vezes você poder ir já direto, não tem problema, facilita muito a vida, né? Então aqui veja uma imagem de 11 de março de 2014, aqui, 11 de março de 2014, do Landsat. Vejam esse talhão aqui, o 2D, né? Bom, eu estou lá no meu escritório, dia 11 de março não tem problema. Aí dia 24 de março eu recebo a imagem da GeoAgro. E aí o que eu visualizo? Eu visualizo essa situação aqui. Puxa vida, qual que é o problema? Eu vou para o campo e vou fazer uma vistoria dirigida, né? E o que a gente observou nessa área aqui, foi um colega do Paraguai, se eu não me engano, ou da Argentina, agora não estou lembrado, era dano de fitotoxidez e glifosato na alfafa, né? Então vocês vejam que isso pode tornar nossas vistorias de campo dirigidas e mais eficientes. Contagem de plantas é uma possibilidade, né? Fazer vistoria, pedir para que um colega, um técnico agrícola, ou o próprio pessoal da fazenda, faça diferentes contagens de planta para ver o que está acontecendo, onde é que tem problema, como é que está a situação de cada área. Sendo que no sistema da GeoAgro a gente consegue sincronizar essas imagens com o relatório do que foi feito da avaliação de campo. Né? Plantas daninhas em área de pousio, eu falei para você já, mas aqui fica mais claro, né? Na Argentina, né? É uma área que sem plantas daninhas, não tem índice de vegetação, um baixo índice de vegetação, pouca presença de plantas daninhas, e aqui um problema sério, um índice de vegetação alto. Né? A gente pode pensar também no uso para isso, numa área que a gente dessecou ela 30, 40 dias antes do plantio, e aí 4, 5 dias, uma semana antes do plantio, a gente tem acesso a uma imagem dessa e perceber uma situação equivalente aí. Ou seja, a gente pode gerar mapas de taxa variável de pulverização para botar o produto que precisa, principalmente nessas áreas que tem a presença de biomassa. Essa imagem é muito interessante, avaliação de danos por granizo. Vocês estão vendo uma imagem aqui em falsa cor, do Rapidides, com uma precisão de 5 metros, dia 16 de dezembro de 2015. E agora observem essa, então tudo onde tem tonalidade vermelha indica a área que tem cultivo, né? Agora vejam essa área, olha o presente de Natal que eles ganharam aí dia 25 de dezembro. Então, dia 25 de dezembro, olha o dano da chuva de granizo nessas áreas. Onde não tem vermelho, significa que tudo aquilo que tinha antes, vou voltar a imagem, veja, a imagem anterior, né? E agora a imagem dia 25 de dezembro. Olha o prejuízo que aconteceu aí. Bom, de qualquer maneira, isso mostra também, serve para controlar numa fazenda onde a gente tem problemas, né? Não desejo isso para ninguém, mas serve para a gente ter uma boa avaliação do que está acontecendo na área. Aqui em mais detalhe, a área da esquerda, mostrando aqui antes da chuva de granizo, com desenvolvimento normal, né? E aí a parte da direita, que já depois da chuva de granizo, né? Então vocês vejam o problema sério que aconteceu dentro dessa área aí. NDVI na colheita, aqui é aquela mesma área, lá só mostrando essa correlação que a gente já falou entre NDVI e biomassa, né? Nós vamos aqui um problema que acontece muito na soja do Brasil, tanto no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina, que é doenças radiculares e nematóides em soja. Então, aqui no sul do Brasil, a gente tem problema do que vocês estão vendo aí. Morte de plantas de soja em reboleira,
causado por Rhizoctonia solane, Fusarium ou nematóide. Aí são as fotos da Ingrid Arms, aí só para exemplificar o dano da doença, onde a gente observa aí que formam áreas com menor vegetação, né? Olhando de longe, aqui é uma coxilha, vocês veem os problemas, essas manchas, né? Essas reboleiras sem a presença de plantas. Vamos ver como é que a gente pode observar isso aí. Aí a gente fez um trabalho aí com drones, né? Então esse é um drone com uma imagem com um pixel de 1 metro por 1 metro. E aqui a gente pode observar algumas coisas, né? Manchas de morte de reboleira de plantas, né? Bem como áreas com falha de plantio. Estão vendo aqui, ó? Aqui foi 2 falhas de plantio que eu não enxergava de maneira clara quando ia fazer as vistorias, porque os pontos de entrada que eu ia não davam acesso a essas áreas aí. Eu enxerguei essa, mas quando eu olhava essa aqui eu não enxergava. Bom, como é que fica a imagem de satélite desta área? Então, prestem atenção nessa região aqui e nessas pequenas reboleiras aqui para vocês verem a imagem de satélite. Aqui tem uma estrada interna do talhão, né? E essas 2 falhas de plantio aqui. Então a gente tem uma imagem rápida aqui de 12 de fevereiro de 2016. Então, lembram aquilo que eu mostrei na imagem anterior? Morte de plantas em reboleira aqui. Vejam aquelas manchas bem arredondadas que eu mostrei antes, né? Aqui é a estrada interna da propriedade. E aqui as falhas de plantio. Então, quando tu olha a linha reta, realmente tem que ter uma influência humana aqui dentro da área. Bom, mas o que fazer com isso, né? Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer é determinar quanto que a gente está perdendo. Então, numa área aqui de 122 hectares, nós perdemos praticamente 10% por morte em reboleira. Então, veja que todas essas manchas aqui que diz reboleira são as áreas que a gente tem perda, né, de vegetação, ou seja, a soja madurou antes. Produziu um pouco, mas 40%, 50% a menos. O que a gente pode fazer com isso? Qual a estratégia que a gente pode usar? A gente pode usar a estratégia de, por exemplo, usar produtos biológicos, né, em alta concentração nessas reboleiras aqui. Para quê? Para poder aumentar a competição com esses fungos ou com os próprios nematóides que nós citamos antes, né? Além disso, a gente está fazendo um trabalho, esse ano não está concluído ainda, de amostragem de solo. Será que essa área aqui ainda tem problema de fertilidade também, além da presença maior de nematóides, de Fusarium e de Rhizoctonia? É o que nós esperamos apresentar para vocês no próximo webinar. E aí a gente pode usar o mapa de ambientes, esse já é um mapa de NDRE, desse mesmo talhão, mostrando as diferenças que tem nas áreas, né? Então aqui pode ver aquelas áreas com deficiência, com falha de plantio, aqui é a estrada, né? Aqui é aquela mancha mais forte de perda de plantas, e a gente pode usar esse mapa para fazer um mapa de taxa variável de pulverização, onde podemos botar produtos biológicos, enfim, ou até mesmo nessas áreas mais fracas aqui que tem problema, fazer a aplicação de composto orgânico, para aumentar essa competição entre os micro-organismos que causam prejuízo para nós e micro-organismos benéficos. Bom, o número 10 não é por acaso, mas é uma tecnologia que a gente aposta muito, né, a Plantec e a Geoagro, é o Nitrologic, ou seja, a lógica do nitrogênio, onde nós temos interesse em fazer taxa variável de nitrogênio usando NDVI de imagem de satélite de alta resolução. Então, quero mostrar para vocês esta área aqui. É um mapa que está lá no mapa de NDVI, de alta resolução, do dia 11 de setembro de 2016. Nessa área aqui foi plantado trigo final de junho. Ele já recebeu uma aplicação de 150 kg de ureia por hectare. E agora a gente está fazendo a segunda aplicação de 150 kg de média do produto Iarabelo da Iara, né, em taxa variável. O que eu levei em consideração para fazer aqui? Pela prática, pela nossa experiência, a gente já sabe que essas áreas de baixo vigor, não adianta eu querer botar a maior dose de nitrogênio, porque provavelmente são outros fatores. Vejam aqui aquela área da taipa que eu falei para vocês, ó, aqui nesse cantinho aqui, ó, onde está a seta ali.
Então, nessa área ali foi onde a gente mexeu na terra, causou uma série de problemas para o solo. Então, o que nós fizemos aí? Nas áreas de baixo potencial produtivo, eu mantive uma dose menor ali de 100 kg de Iarabella por hectare. Nas áreas que já estavam com desenvolvimento adequado, mantive a dose que eu já ia usar, 150 kg por hectare. E nas áreas que tinham um vigor de biomassa médio, eu resolvi investir nelas, porque pela nossa experiência, são as áreas que dão resposta em termos de rendimento, de ganho de rendimento. Então, toda essa área verde, são 45 hectares aqui, eu vou aumentar a dose de N. Essa é uma maneira de fazer taxa variável de nitrogênio aqui em trigo, né? Aqui diz ureia, mas é o produto de Iarabella. E com isso a gente pode prestar um serviço para o nosso cliente para fazer o quê? Para colher mais, tirar maior potencial, né, de uma lavoura, principalmente no ano aí que está correndo muito bem para a cultura do trigo. Então é usar uma tecnologia para fazer taxa variável de nitrogênio. Então aqui, por exemplo, um relatório, taxa média de 160 kg por hectare, taxa mínima de 100, taxa máxima de 200. Essa é uma estratégia, a gente está trabalhando com outras parcerias, como eu falei antes, de colaboração de pesquisa e desenvolvimento, trabalhando com outros índices, como a NDRE também, e esperamos em breve aí, para essa safra ainda talvez de milho, né, ou mesmo de feijão, ter um produto finalizado a nível de produtor já para oferecer para os senhores e senhoras que estão nos assistindo aí para fazer taxa variável de nitrogênio em milho ou feijão já nessa safra de verão.